Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. O tema de hoje é a marca da besta. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado, dia do Senhor que chegou, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, a marca da besta. Quem será protegido durante as 7 últimas pragas? Quer dizer, que será uma tribulação como nunca houve, como diz o próprio Jesus em Mateus 24. E como nunca houve desde a criação do mundo, desde que houve a criação, né? Então, será um tempo difícil. Será, eu separo como um pouquinho mais só de trevas, difícil, como houve na, na era cristã, na Idade Média, quando a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os cristãos que tinham em sua mente e em suas mãos a Bíblia Sagrada. E foram mortos por isso, de acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Em Apocalipse capítulo 7, verso 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 3. Que era o anjo, estava voando, né? E falou para aqueles 4 anjos que estão segurando os ventos. E dizendo para eles, para não danificar nem a terra, nem o mar e nem as árvores. Quer dizer, até selar na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer, selar as pessoas. E de danificar o mar e as árvores vai ser destruída nas 7 trombetas, nas primeiras 6 trombetas, que são as contrafações de Satanás, que vão, daqueles que aceitarem o selo da besta, vão sofrer o castigo de Satanás, que Deus permite para Satanás que ele destrua 1/3 de cada coisa, que está descrito lá em Apocalipse 8 e 9, que é as 6 primeiras trombetas. O que é o selo que os justos têm na testa? O selo que eles têm é o selo de Deus, que contém o seu nome, o seu cargo e o seu território. Quer dizer, tudo, como está vendo aí a imagem, tudo é tudo descrito, tudo autenticado. O seu selo encontra-se no coração da lei. Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Exatamente, quando foi no dia da criação. Em 6 dias Deus criou tudo, como está em Gênesis 1, no versículo 1 adiante. E em 6 dias fez tudo aquilo. Depois, no 7º dia, descansou.
e santificou. Como os primeiros protestantes identificaram a besta, que foi na Idade Média, como eu mencionei no começo do vídeo, que a Idade das Trevas, que aconteceu na Idade Média, de 1260 anos do papado, eles começaram a perceber de quem era a besta que estava descrito em Apocalipse. John Wycliffe, que viveu no século XV, entre 15 e 16, escreveu: supomos que o anticristo, o chefe de todos estes homens maléficos, é o Papa de Roma. No livro Fox Book of Martyrs, página 90. Quer dizer, ele identificou o Papa de Roma como a besta, o anticristo. Não só ele, também John Hus, que viveu entre os séculos 14 e 15, em 1372 a 1415. O Papa é o verdadeiro anticristo, sobre quem está escrito que ele se assenta no templo de Deus, entre o povo onde Cristo é adorado. No livro Fox Book of Martyrs, página 90. Quer dizer, todos eles identificaram o Papa como o anticristo. Não é difícil, povo de Deus, de identificar. É você estudar a história. É você estudar as evidências do que foi descrita a história. Quem se opõe contra a lei de Deus? Quem passa a ser cristão, passa aquela imagem bonita de ser cristão, mas na verdade não é. É o cordeiro com pele de lobo. O ensinamento da supremacia do Papa mostra com veemência que o Papa é o próprio anticristo, que se exaltou acima de Cristo e se opôs a ele. No livro Smalk Artiflicles, volume 2 e 4, volume 2 e 5, páginas 10 a 12. Exatamente. Não tem o que ficar quebrando a cabeça. Poxa, quem que é a besta do Apocalipse? Quem que é esse anticristo? Não é qualquer um, não, que vários vídeos, vários criadores de vídeos aí no YouTube pregam, não, que será um líder lá que vai vir do Irã, que vai vir não sei da onde. Não. O anticristo será da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa. Ele vai organizar os líderes do mundo para formar um reino só, que é a nova ordem mundial, que vai reunir todos os magistrados, os líderes, para opor-se a ele. Ele será o líder que vai governar todas essas pessoas. É a nova ordem mundial. No livro Lefron, Fé Profética de Nossos Pais, volume 2, relata: Daniel e Paulo tinham previsto que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Nós afirmamos que ele é o Papa. E mais um reformador aí. Sim, não temos dúvidas que o reino do Papa é o reino e o poder do anticristo. The Works of John Knox. Mais um também que morreu nas mãos do papado. Roger Williams, que viveu entre 1603 a 1683, século XVII. Fala:
o falso vigário de Cristo na terra, que se assenta como Deus sobre o templo de Deus, exaltando-se se não apenas. No livro de Profecia of Fathers, volume 3, página 52. John Wesley, que viveu entre 1703 a 1791. É ele que se exalta acima de tudo que é chamado Deus, o que é adorado, reivindicando o poder supremo e a honra suprema, reivindicando as prerrogativas que pertencem somente a Deus. No livro Antichrist and the Eastern Kingdoms, B. Albert Close, página 110. Quer dizer, que os reformadores da Idade Média, que foram interrogados pelo papado, eles identificaram. Não é difícil, povo de Deus. É vocês ver. Tem muita gente que fala assim, como que ele é? Como que o Papa é o anticristo? Que se ele propaga paz, faz discurso falando sobre a palavra de Deus, que trata bem as pessoas, as pessoas não vê as evidências entre os dois poderes, entre o poder de Deus e o poder do anticristo. Não vê a veemência das coisas, não vê lá os 10 mandamentos bíblicos e os 10 mandamentos que o papado mudou, que está na encíclica papal, que está lá no livro lá, Domênico lá, que está lá na escola dominical, que mudou 2 mandamentos. Então, quer dizer, não é difícil você reivindicar, prestar atenção no que as evidências estão mostrando. No livro The Altman Confession of Faith, de 1647, relata: não há outro chefe da igreja além do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Nem o Papa de Roma pode, em qualquer sentido, ser o chefe da mesma, mas é o anticristo. Exatamente ao contrário. Ele quer. Vocês pegaram o relato de Isaías, capítulo 14, e vocês vão ver quem é o rei do norte, descrito em Daniel, capítulo 11. Que fala de Satanás, que se exaltou em seu coração e queria assentar-se acima de Deus. Queria se assentar acima de Deus. Então, quer dizer, é difícil você saber de quem quer se opor ao lugar de Deus. Os teólogos, as imagens mostra que ele quer se assentar no lugar de Deus, o Papa. A Igreja Católica quer se passar por a única igreja que tem salvação. E não é. Quem tem a único processo de salvação que nós temos que se colocar para se salvar é Cristo. Ele vai levar a nossa salvação para Deus. Em Timóteo fala o intermédio por intermédio de salvação entre homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Em Isaías 14, verso 14, falando de Satanás que se exaltou em seu coração.
de se assentar ao trono. Vou ler o versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos do mais profundo do abismo. Quer dizer, esse aqui foi o castigo de Deus. E, quer dizer, subirei ao norte. Quer dizer, onde que está o Papa? Onde que está a Igreja Católica Apostólica Romana? Ao norte da Itália. E o anticristo, escrito em Daniel 11, é o rei do norte. O homem do pecado e filho da perdição que se exalta a si mesmo na igreja contra Cristo e tudo que é chamado Deus. Quer dizer, o que eu acabei de ler em Isaías 14. No livro The Outmar Confession of Faith, 1647. Aí os reformadores e os historiadores, uma grande nuvem de testemunhas, Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, Bunyan, os tradutores da Bíblia King James e os homens que publicaram as confissões de fé de Houghton Martin e Batista, no livro How Honest Let Home Be Michael de Silliman, Dr. Ozzy of Publications, de página 205 de 1991. Sir Isaac Newton, Wycliffe, Jonathan Randers e mais recentemente Spurgeon, Bispo J. C. Riley e o Dr. Martin Lloyd Jones. Esses homens, entre outros, todos viam o cargo do papado como o anticristo. Igual estou falando, não é difícil de você identificar quem quer se assentar. Quem quer se assentar no lugar de Deus. Olha, o que está escrito em Apocalipse 13? Que a besta é sustentada pelo dragão. E o dragão, na profecia do Apocalipse, é Satanás. E a besta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Satanás está sustentando essa igreja. Aí a pergunta, o que é o número misterioso que identifica a besta? E esse número é 666, Apocalipse 13:18, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Que o anticristo será Satanás. Ele vai aparecer como identificando a Cristo, personificando a Cristo, que vai vir, que ele vindo a Cristo, personificando Cristo, ele vai falar que ele mudou o dia de sábado para o domingo, que para o bem da humanidade, que as pessoas, para se sentir melhor, e vai curar as pessoas como se fosse o Cristo, mas não é. E vai vir com o rosto de João Paulo II, que está descrito em Apocalipse 17. É você interpretar, deixar a Bíblia te interpretar. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia, e você tem que entender a interpretação. Aí nesse livro Prompta da Biblioteca, que foi de Lúcio Serrares, que foi um católico, e ele escreve dando a certeza de qualquer dúvida que você tem, se a Igreja Católica é que o Papa é o anticristo ou não. Não tem o que ter dúvida,
Prompta Biblioteca de acordo com a Enciclopédia Católica de 1913. É uma verdadeira enciclopédia de conhecimento religioso e sempre permanecerá uma preciosa mina de informações. E este livro é citado frequentemente como uma fonte católica autorizada sobre o título Papa Vicarius Filii Dei. Aparece como um título para o Papa. E esse Vicarius Filii Dei é descrito como o 666. Vamos ver para frente. As letras da coroa do Papa são estas: Vicarius Filii Dei, que em latim significa Vigário do Filho de Deus. Or Sunday Visitor, abril de 18 de abril de 1915. E a soma das palavras Vicarius Filii Dei, o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o A e o R vale nada, o I vale 1, né? O U vale 5 e o S não vale nada. No total, 112. O F vale 0, o I vale 1, o L vale 50 e 2I, né, que vale 1 cada um, 53. O D vale 0, o E vale 0 e o I vale 1. No total de 501. Então, somando 112 mais 53 mais 501, chega-se ao 666. É também o Vicarius Filii Dei é descrito de um poder. É do sistema papal, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o Apocalipse descreve como o número de um homem. E eu tenho em si, né, em mim, como se diz, falar que também o que dá 666 é Johannes Paulus Papa Segundi, que é João Paulo II, que também dá 666. E sendo o número de um homem, não é que ele vai ressuscitar. Tem pessoas que falam, mas esses pregadores falam que João Paulo II vai ressuscitar. Não é. Ninguém tem poder de ressuscitar além de Jesus Cristo. E só Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar. E o que vai acontecer é que o que acontece no espiritismo, que os demônios personificam o parente da pessoa, que eles têm poder para isso, de passar pelos parentes das pessoas, pela pessoa de parentes das pessoas, Satanás vai fazer isso. Quando ele vir personificando a Cristo, ele vai personificar com a cara de João Paulo II, com o rosto de João Paulo II. Aí está como se diz, chapéu, né? Mas não é o que eles colocam na cabeça, que está escrito Vicarius Filii Dei. Sistema papal. No livro Prophecy Thousands of Hope, João Paulo II. Diante do Papa é preciso fazer uma escolha. O líder da Igreja Católica é definido pela fé como vigário de Jesus Cristo e é aceito como tal pelos crentes. Página 2. Quer dizer, é difícil isso daí? Que eles querem adoração para si mesmo? E que a história da humanidade fala que devemos adorar a Deus? Vocês acham que nós, que fazemos vídeo e mostramos isso para vocês, estamos denegrindo a fé de uma pessoa? Estamos apontando para aquela pessoa e incriminando aquela pessoa porque ela está frequentando a Igreja Católica? A gente está mostrando evidências. A gente está mostrando o concreto da informação. O que eles escreveram. E tem pessoas que falam assim, foi ele que escreveu isso daí. Nós escrevemos isso daí? Isso daí foi escrito no começo do século XX.
E fomos nós que escrevemos. Quer dizer, é que não aceita a verdade. O Papa é considerado o homem na Terra, que representa o Filho de Deus, que ocupa o lugar da segunda pessoa de Deus, onipotente da Trindade. Quer dizer, quem é o onipotente? Está descrito lá em Apocalipse, onisciente, é Deus, né? Aí, ó, tá vendo? Sendo onipotente, quer dizer, ele quer se assentar no lugar de Deus. Em Daniel 7, fala do chifre pequeno. Então, quer dizer, que viria falando blasfêmias. Qual é a marca da autoridade da besta? Aí vem a perguntinha do catecismo que fizeram. Olha só, qual é o dia de descanso? O sábado? Aí eles respondem, o sábado é o dia de descanso, Shabat. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Aí ele responde, observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Aí, vamos lá. Aí vamos ver que no Apocalipse 13 fala, tem semelhante. Deixa eu abrir no Apocalipse 13. Aí vocês vão ver. Fala assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. Quer dizer, por quê? Olha que tem a Igreja Católica. Por que é semelhante ao leopardo? Pela adoração de imagens. Os gregos eram, como se diz, fanáticos por adoração de imagens. Tinha a deusa do amor, deusa Afrodite, tinha a deusa não sei do que. E quando Paulo foi à Grécia para pregar a palavra de Deus lá na Grécia, em Atenas, tinha lá um púlpito, estava lá escrito lá, um Deus desconhecido, sem estátua, sem imagem. Quer dizer que o leopardo, que era a Grécia, em Daniel 7, tinha adoração de imagens. O que tem na Igreja Católica hoje? Imagens, adoração de imagens. Os pés como de urso. O urso, em Daniel 7, era os medos e os persas. Era o império dos medos e os persas. O que eles faziam no seu império? Mitraísmo, adoração ao sol. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana faz? Adoração ao sol. Sunday, o domingo. Adoração ao sol. E boca como de leão. Quem era o leão em Daniel 7? Babilônia. O que Babilônia era? Pretensiosa. Que só o reino dela era poderoso e que era magnífico, nenhum reino mais prestava, que ele era o soberano daquela era. E o que a Igreja Católica é? Pretensiosa. Ah, nós mudamos o dia do sábado para o domingo. Achamos por bem em mudar o sábado para o domingo. Quer dizer, peguei a palavra de Deus aqui e mudei as coisas. Foi o contrário o que Deus escreveu aqui na Bíblia. Quer dizer, se eu fazer isso, eu vou ser pretensioso. É aquele filho que fala para a mãe fala para o filho, não vai naquele lugar, está cheio de pessoas que usam droga, bebem bebidas fortes, alcoólicas. Não é, aquele lugar não é para você ir. Não, mãe, eu vou. Ninguém manda em mim. Eu vou e pronto, acabou. É pretensioso.
Você tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festivais de preceito? Aí eles responderam: Ah, se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito aquilo que em todos os religiosos modernos concordam com ela. Quer dizer, fez e obrigou a todos, obrigar assim, de uma maneira que passou esses ensinamentos para as pessoas que concordaram com ela. Quer dizer, não é ser pretensioso? Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, uma mudança para a qual não é autoridade bíblica. Pelo menos isso eles mostram, que, como se diz, que não é autoridade bíblica, que eles mesmos mudaram. A palavra de Deus está aí, está lá quietinha na Bíblia. E eles acharam melhor mesmo mudar. Quer dizer, você, Deus deixa bem claro que nem um i ou um tio pode ser mudado da palavra de Deus. A marca da besta ou o selo de Deus são marcas visíveis? Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Quer dizer, é visível na mente. As pessoas que aceitarem o selo de Deus serão cobertos pelo sangue de Cristo. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque em Apocalipse 13 fala que a marca será colocada na testa ou na mão direita. Porque é o pensar e o agir. Olha que a palavra de Deus está falando aqui. Que quando te vier a mão para fazê-lo conforme as tuas forças. Quer dizer, é no pensar e no agir. Isaías capítulo 59, verso 6. As obras dele são obras de iniquidade. A obra de violência há nas suas mãos. Quer dizer, aquelas pessoas que eram ímpias. A besta tem uma marca que representa seu poder e autoridade. Deus também tem um símbolo de seu poder? Tem, né? Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que os que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quer dizer, que esse texto para as pessoas não vale nada. Que fala que eu lhe deis os meus sábados. E as pessoas guardam o domingo. Está pouco se lixando para esse texto. Porque está infectado pelos ensinamentos das igrejas que guardam o domingo. Quer dizer, esse texto é esquecido. Deus deixa bem claro aqui que é o sábado, que é o dia dele. Aí no versículo 20, fala: santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Quer dizer, se você guarda o sábado e faz dele um dia de descanso, um dia de estudo, um dia de meditação na palavra de Deus, você está em comunhão com ele. Agora, se você não guarda o domingo e faz do dia de festividades, e muitas pessoas falam assim: ah, eu guardo domingo, mas vai em shopping, vai em parque de diversões, faz churrasco. Você está guardando o dia desse jeito?
Êxodo capítulo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quer dizer, a palavra sábado na Bíblia tem 104 versões. Em cada texto fala do sábado. O que o poder do anticristo tentou mudar? É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi obra sua, e essa obra é a marca de seu poder e autoridade eclesiásticos em questões religiosas. Letter, 28 de outubro de 1895, from C.F. Thomas. Quer dizer, aí está mostrando os 10 mandamentos. Quer dizer, eles mudaram 2 mandamentos, que é adoração de imagens de escultura, que não era para fazer imagens de escultura, e a mudança do sábado para o domingo. O dia sagrado, o sábado, foi alterado de sábado para domingo, não por qualquer orientação registrada nas Escrituras, mas pelo senso de poder da Igreja. Quer dizer, vamos mudar. Não importa a Bíblia, vamos mudar por nossa autoridade. Quer dizer, pretensiosa. Santa Caterine Católica, Shork Sentium, 21 de maio de 1995. As pessoas que acreditam que as Escrituras devem ser a única autoridade devem, logicamente, tornar-se adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Quer dizer, eles deixam para que os adventistas guardem o sábado. Eles querem guardar o domingo. É como se diz assim, deixa eles que fica lá. Nós vamos guardar o dia que nós propomos. Atos capítulo 5, verso 29. Esse texto temos que impor hoje e para o futuro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você deve obedecer a Deus e não aos homens. Quando você decide aceitar Jesus e segui-lo plenamente, o que acontece? Coisas maravilhosas. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quer dizer, é comunhão com Deus. Apocalipse 15, 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quer dizer, aqueles que vieram da grande tribulação e venceram, e não aceitaram o selo da besta. Então, povo de Deus, essa foi o nosso tema, a marca da besta. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!